Boa tarde a todos. Eu sou o Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem pertinente dentro das redes sociais, referente aos trabalhos dos magistas ou dos pais de santo, enfim, dentro da senda espiritualista. Eu recebi um cliente essa semana, onde ele me informou que fez um trabalho com um certo magista, e esse trabalho já tinha se passado 7 meses, e esse trabalho não teve resultados. Então, o primeiro questionamento que eu fiz a ele foi se esse magista passou as fotos do ritual, a filmagem desse ritual, se ele mostrou que realmente o nome dessa pessoa, a data de nascimento, estava dentro desse ritual. E ele falou que sim, me informou que sim, mandou as fotos para que eu verificasse se realmente foi realizado esse ritual. E o ritual foi realizado. Obviamente, nós sabemos que dentro de uma ritualística, principalmente a Diamonds, tá? A gente não pode filmar, porque o oculto, ele permanece oculto. A gente não pode pegar um ritual inteiro com um Daimon, com Lúcifer, com Lilith e passar para terceiros ou para clientes. Isso é inviável. Porém, a gente consegue em algumas partes a ordem, não, vamos dizer assim, a deixa do demônio, da entidade, para que a gente possa ou filmar ou fotografar algumas partes desse ritual. Na finalização, né, quando você já está na linha de finalização desse ritual, você pode pedir uma permissão para que você possa registrar aquele rito para o seu cliente. Quando essa permissão é dada, a gente consegue, tá, enviar para o cliente algumas partes do ritual. Quando a gente sabe que vai mexer com um Daimon, que realmente não permite esse tipo de filmagem, a gente vai mostrar as fotos ou a filmagem da preparação desse ritual, tá? Antes de iniciar, antes de abrir o portal, a gente vai tirar as fotos, filmar, vai mostrar ao cliente que realmente está sendo feito naquele horário, naquele dia. E isso para evitar que vocês caiam nas mãos de charlatões. Muita gente reclama que paga o valor ao magista e não recebe foto, não recebe filmagem, não recebe nada. O magista vai lá e bloqueia a pessoa porque já recebeu o dinheiro e não vai fazer nada. Isso é o charlatão, né? A obrigação do magista é acompanhar o cliente, sanar as explicações, os questionamentos do cliente. O cliente sempre vai ter dúvida. Então, ele sempre vai te procurar para perguntar alguma coisa. Você tem que responder sim, porque ele contratou os seus trabalhos. Então, ele vai querer solucionar as dúvidas com você. E você tem que responder. Ele pagou o trabalho para ser feito e ele vai ter dúvidas. E ele vai precisar que você responda essas dúvidas. Então, o magista ele tem que acompanhar o cliente, não 24 horas por dia, mas ele tem que estar pronto a responder as questões dos seus clientes. O segundo passo que a gente verifica quando a gente pega o trabalho de alguém é ver no oráculo se realmente esse trabalho foi feito para um determinado daimon ou para uma determinada divindade. Então eu fiz a confirmação dentro de 2 oráculos e realmente percebi que esse trabalho desse magista foi realizado. Ele foi feito, tá? Então a pessoa me falou a seguinte frase: então esse magista não presta para nada. Não, não é assim que funciona. O magista fez a obrigação dele, realizou o ritual. Pelas partes da filmagem, o ritual foi muito bem realizado, muito bem feito. Porém, o cliente não teve a resposta devida, a resposta que ele queria.
Porque provavelmente aquele daimon que aquele magista solicitou a ajuda não quis trabalhar para a pessoa. O daimon não tem obrigação de atender aos nossos desejos ou aos desejos de uma terceira pessoa. Você pode recorrer a ele para que ele te ajude numa questão, e ele pode sim ajudar ou não, mas ele não é obrigado a ajudar ou fazer aquilo que está sendo solicitado. Algumas vezes, aquela entidade que não vai trabalhar para você, ou não quer, ela vai trabalhar com uma outra pessoa muito bem, mas para aquela questão, ele não se habilitou em trabalhar. Não é que o magista não prestava, ou não presta, ou o trabalho dele não funciona, porque se nós temos uma gama de trabalhos, se a gente faz 10 trabalhos, 10 rituais, tá? E 9 funcionam, esse magista não é um magista de merda. Ele é um bom magista. Porque ele teve um ritual que não funcionou com determinado daimon, ele vai ser condenado a não prestar mais, a ser um magista ruim? Não. Cabe ao magista verificar se aquele daimon não atendeu às expectativas dele. Ele tem duas opções. Ou ele encerra o trabalho e devolve o dinheiro do cliente, ou ele vai buscar novos meios para que ele consiga atingir o objetivo do cliente. Não com aquele daimon, mas com uma nova energia, uma nova divindade. Se ele não conseguiu ali dentro da linha de alta magia, ele pode tentar uma linha de quimbanda, uma outra forma de trabalho. Ele pode trabalhar com outros tipos de seres que possam responder àquele cliente na hora que foi solicitado. Existem muitas coisas dentro das ritualísticas e dentro dos trabalhos, né, que o cliente não vai entender, porque o cliente acha que tudo é mágica. Ele vai achar que ele contratou um trabalho, aquele trabalho ou aquele ritual vai ser feito e amanhã, ou daqui a 3 dias, ou daqui a 1 mês, ele vai ter aquilo que ele quer. E na maioria das vezes não é assim. Tem muitas pessoas também, tá, que têm uma proteção ou um guardião muito bom, muito forte. E para que você consiga atingir aquela pessoa, você vai ter que passar por cima de muita coisa. Então você vai precisar quebrar a força daquela pessoa ou a proteção dela para que você consiga passar e atingir o seu alvo. Isso acontece muito em trabalhos de destruição. Muitas vezes a gente faz um trabalho de destruição e a pessoa não cai. E aí você começa a xingar a entidade. O Exu não vale nada, a pombagira não presta, porque eu fiz o trabalho, eu dei tudo para ela, dei tudo para o Exu e ele não fez. Porque aquela pessoa que você quis atingir, ela tem a proteção dela. Então, para que você consiga atingir ela, se você trabalhar errado, você não vai conseguir. Isso são anos de estudo. Se você tentou atingir uma pessoa e ela não caiu, você vai tentar atingir com outro Exu, com uma outra pombagira, com um daimon, e a pessoa vai continuar não caindo. Porque primeiro você precisa destruir as defesas dessa pessoa. Quando você conseguir destruir ou bloquear as defesas dessa pessoa, ela cai fácil. Ou ela vai adoecer, ou ela vai morrer. E isso é fato. Então, até dentro de um trabalho de destruição, a gente tem que saber trabalhar. E muitas vezes, para a gente bloquear
ou derrubar uma defesa de alguém, demora. Porque depende de quem é o guardião daquela pessoa. E se for um guardião muito, mas muito poderoso, é praticamente impossível que você consiga. E isso não é culpa do magista. Porque dentro do mundo espiritual existem muitas coisas que o cliente não vai ter acesso. As tentativas existem. Você pode continuar tentando minar a pessoa até que aquele demônio, aquele daimon, consiga achar uma brecha onde ele possa passar. O daimon vai procurar o ponto fraco daquela pessoa para que ele consiga entrar e se instalar. Se ele conseguir entrar e se instalar, ele consegue derrubar. Assim funciona uma destruição. Assim funciona qualquer outro tipo de magia, aonde o mago tentou a primeira vez e não conseguiu. Ele vai tentar com uma outra entidade? Sim, ele pode tentar com uma outra divindade, uma outra entidade. Porém, ele precisa trabalhar com o guardião daquela pessoa. Quem são os guardiões daquela pessoa? Fulano, Beltrano, Ciclano. Vamos bloquear aquela energia daquela guarda para que a gente consiga achar uma brecha para passar. E algumas vezes essa brecha para passar, dependendo de quem é o guardião da pessoa, vai demorar um pouco. Não é porque o magista não vale nada ou é uma porcaria. É porque muitas coisas dentro de uma ritualística o cliente não vai saber. Mas quem está mexendo tem que saber. Então, não adianta chegar para mim e falar que o magista não presta, ou que o fulano fez o trabalho errado, porque, primeiro de tudo, existe a ética, e outra, a gente vai conferir, vai confirmar se realmente o trabalho foi feito. Porque se esse trabalho foi feito, a gente não pode condenar o mago, porque o mago fez. E se o mago fez, ele cumpriu aquilo que lhe foi pedido. A gente pode condenar, sim, um charlatão que pegou o seu dinheiro, não fez porcaria nenhuma, e você está esperando até hoje. E não vai acontecer nada, porque ele não fez. Então, até para julgar, vocês têm que ter os questionamentos. E isso, através das explicações, vocês conseguem alcançar e entender. Então, quando a gente faz um tipo de trabalho com algum magista que não funcionou, o que você pode fazer? Procurar um outro magista para consultar um oráculo. Fulano de tal, eu estou trabalhando com uma pessoa, não precisa falar o nome dela. Estou trabalhando com uma pessoa e ele fez um rito para mim. Será que vai funcionar esse rito? Dá para você dar uma olhada para mim aí? Qual o valor do seu jogo para você dar uma olhada para mim? Eu só quero que me responda essa pergunta, né? Porque aí a pessoa não vai te cobrar o jogo todo, ela vai te cobrar só a pergunta. O magista vai lá olhar no oráculo dele, se foi feito, se não foi feito, e aí você já vai entender se você realmente pode esperar aquele trabalho ter resultado, ou se você vai partir para o outro lado. Ok? Eu sou Black Lord, esse é o canal Black Lord. Agradeço aí a audiência de vocês. Ave Lúcifer. Até a próxima.